Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12 até o capítulo 15, ou seja, o versículo final do capítulo 14, que é o 72, narra a história da quinta-feira da última semana de Jesus. É o que nós vamos tratar hoje aqui, diretamente da quinta-feira da última semana de Jesus. E nota-se que a primeira epígrafe que aparece é a Páscoa ou a Santa Ceia, porque isso é um título que nós adotamos, né, para a gente, porque temos como esse sacramento como algo santo para a gente. Então nós nos referimos assim, dessa forma. Então está escrito o seguinte no verso 12: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará um grande cenáculo mobilado e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Somente até aqui, queridos. Nota-se que a abertura da quinta-feira começa com os preparativos do que se vai ocorrer no final da tarde da mesma quinta-feira, que é a comida de Páscoa, como nós já temos tratado. Então, queridos, preste bem atenção para que a gente possa dar uma sequência, digamos assim, com uma maior percepção. Nota-se que na quarta-feira, um dia anterior, o que acontece? A quarta-feira acontece aquele desdobramento que nós conversamos sobre o fracasso dos discípulos. Foi o fracasso dos discípulos e está ali narrado diretamente ali, e a trama do Judas a partir do verso 10 e 11, onde ele vai entregar o Senhor Jesus Cristo. Não, ele vai ter como os sacerdotes, os anciões, os escribas, para poder entregar o Senhor Jesus Cristo, e os caras agora começam a procurar uma ocasião. Nesse momento aqui, começa todo um desdobramento daquilo que foi tramado na quarta-feira, que era entregar Jesus. E hoje vai começar todo esse desdobramento. E aí, Jesus, de cara, ele não fala para Judas onde eles vão comer essa Páscoa. Nota-se que aqui vai 2 discípulos, tá vendo que é segredo? Vai 2 para fazer os preparativos, para que os demais não soubessem, porque dentre os demais estava Judas, que no qual, em sabendo da informação, iria entregar aos sacerdotes. Os caras iam pegar Jesus comendo a Páscoa, e aí nós estaremos privados dessa situação. Então Jesus, ele se precaveu de tal situação quando ele envia 2 dos seus para poder preparar o local, e Judas só ficou sabendo na hora. E aí só dava para caguetar Jesus se ele saísse fora, e foi o que ele fez. É interessante nessas narrativas que a gente fala sobre João, o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, fica subentendido que ele fica na ceia até o final. Agora, no de João, ele sai no meio do caminho, no meio da ceia, o traidor sai. Então, é interessante aqui a gente compreender o significado de Páscoa, porque olha só, a narrativa de Marcos aparecerão palavras pós-Páscoa, e eu vou mostrar um evento de uma narrativa do seu evangelho que é completamente pós-Páscoa, e talvez não seja nem uma história lembrada, mas uma questão de pós-Páscoa é a questão de Messias, Filho de Deus, Salvador do mundo. Isso é uma questão pós-Páscoa e não uma questão pré-Páscoa, esta Páscoa aqui que o Jesus celebra, tá? Pós-Páscoa que eu digo é a morte dele, ou seja, depois da morte dele, aparecem várias citações e vários pensamentos. Um dos quais é o Messias libertador, no sentido de uma voz pacífica e não
agressiva, porque o que era anterior a este evento que o Jesus vem se precaver para que o Judas não possa entregar, esse sentimento anterior a essa Páscoa aqui é o ponto crucial que eu me refiro, pré e pós, é este evento. Então, aparecerá aqui o chamado pré-Páscoa, como nós discutimos que os discípulos pensavam sobre Jesus, achavam que ele seria um cara que ia meter a mão na espada, ia passar o cerol em todo mundo, ia sentar no trono e ia reinar. Esse era o pensamento dos discípulos, tanto que um queria sentar do lado esquerdo, outro do direito. Outros queriam ser ministro no reino do Senhor, outros queriam ser os maiores, ou seja, é um pensamento dos discípulos. Pedro não comungava com a morte de Jesus nunca, porque ele queria reinar. Então esse era o pensamento dos discípulos, e não só dos discípulos, mas os discípulos entenderam que ele era o Cristo. A maioria dos demais, a maioria não, fica ruim essa palavra, boa parte, não entenderam que aquele sujeito era o Cristo. Mas eles entenderam que aquele sujeito era o Cristo, mas eles compreendiam algo diferente sobre o que era ser Cristo. Cristo para eles era o cara que viria e um segundo Davi, ia dominar e ia governar. Entende? Então isso é uma questão pré-Páscoa. Esse pensamento pós-Páscoa que eu e você temos hoje, quando se fala do Cristo, do Messias, na nossa cabeça vem logo o seguinte: o cara que morreu por nós, não é isso? Na cabeça deles, antes da Páscoa, isso não existia. Não tinha um cara que vinha morrer por eles. Tinha um cara que ia reinar, que ia libertar, ia meter a mão na espada, hoje no fuzil, na metralhadora, nas bombas atômicas e entre outras armas até nucleares. Então, logo, esse pensamento que nós temos do Jesus Messias, porque eles entenderam que o Jesus era o Messias, mas Messias para eles tinha esse significado. Hoje, quando a gente fala o Cristo, e hoje você é salvo pelo sangue de Jesus, todo mundo sabe do que está se tratando, não é? Do Jesus que morreu por mim, por você, para perdoar o nosso pecado, para poder nos redimir, enfim, isso é um pensamento pós-Páscoa. E aí, em se tratando de um pensamento pré-Páscoa, a Páscoa de fato era o quê? A libertação do povo judeu do Egito. Lá em Êxodo 12, quando o Moisés recebe o direcionamento de celebrar tal festa, e aquela festa, uma vez tendo sido celebrada, ela livraria os judeus da morte, onde eles deveriam pintar nas dobradiças, nos ferrolhos, o sangue do animal executado, e no umbral da porta também o sangue do animal executado, e eles comer aquele animal e celebrar aquela festa durante a noite, porque a profecia mosaica dizia que o Senhor visitaria os primogênitos, ou o primogênito de todos do Egito. Então, isso fica bem claro que essa Páscoa era uma libertação ou um livramento de morte. Tudo bem, gente, até aí? E também teria o seguinte: um livramento do cativeiro, além do livramento de morte, que seria a retirada deles de dentro do Egito. Então, em se tratando dessa retirada, a morte de um cordeiro, a festa e um alimento, o alimento também seria a comida para uma longa caminhada, porque quando eu falo neste assunto, eu sempre digo o seguinte: que naquele tempo não era como nos dias de hoje, em que nos quais você sai de casa, você tem restaurante, lanchonete, tudo no caminho. O cara ia pegar um caminho de deserto, não tinha nada, então eles se prepararam, comeram o suficiente para linha na pipa e em um determinado momento baixar acampamento e comer novamente. Então essa Páscoa lembrava a libertação do cativeiro, livramento de morte, ou seja, salvação em dois aspectos: libertação do cativeiro e livramento de morte, e também comida para uma longa caminhada, para uma saída para uma nova terra, para uma nova expectativa de vida, uma nova trajetória, um novo projeto, um novo script estabelecido através daquela Páscoa, um direcionamento em uma voz profética do Moisés que dizia que eles iriam herdar uma nova terra, uma nova vida, uma nova expectativa
expectativa, uma herança, algo seguro. Essa Páscoa lhe trazia em seu ser, porque de fato livrou da morte, de fato tirou do Egito, de fato fez com que eles pudessem caminhar um caminho de libertação. Então eles tinham a segurança que alcançariam uma nova terra, porque inicialmente aquilo que foi propositivo através da voz profética de Moisés acontecera de fato. Não foi um factóide, foi um fato. Então, essa Páscoa era algo que vindicava dentro de si uma fé tremenda, que fazia com que todos eles caminhassem deserto afora, meu irmão, na esperança de alcançar aquilo que outrora fora prometido. Então, eles caminharam dessa forma, e em se tratando daquele povo que no momento comemora tal festa, digo, o povo que vivia junto, contemporâneo à pessoa de Jesus, quando eles comemoravam isso, foi uma celebração tamanha, porque os caras que comeram e partiram para o deserto ainda não tinham chegado na terra, mas quem comemorava agora comemorava o livramento de morte, o livramento do cativeiro, a comida que deu sustentabilidade para uma longa caminhada e a chegada na terra prometida. Então essa Páscoa tinha um grande significado, meu irmão. Era o início de libertação até um aposento de fato dado por Deus. E aí, quem celebra no tempo de Jesus ou pós a entrada na terra prometida, celebrava, meu irmão, com vigor tremendo. Agora existe um posicionamento que difere dentro de um aspecto histórico, é que os caras que celebram desde a entrada de Josué na terra prometida até o período do Ezequias, celebravam de fato na terra prometida, estando livres de opressores. Mas agora quem celebra a mesma Páscoa preso no sentido de ser vassalo, ou seja, dominado por um império, que no caso agora é o Império Romano, que outrora fora assírio, fora babilônico, medo, persa, macedônico, que é o grego, a mão de Alexandre o Grande, e depois Antíoco Epifânio, e agora de fato o Império Romano propriamente dito. Então existia algo assim controverso e meio paradoxal na celebração da Páscoa, porque os caras celebram livramento, saída de cativeiro, livramento de morte, enquanto de fato eles estão morrendo e estão presos, comemorando algo preso, não que esteja em cadeias, mas são vassalos do Império Romano. E aí, comemorando essa festa que tem todo esse significado, quando a realidade se contrapõe a toda a verdade do significado, caramba, que coisa difícil celebrar tal festa em tal situação, porque a realidade de fato se contrapõe ao significado da Páscoa. Complicado isso, né? Muito complicado. Eu acho que o sujeito que comemora isso nesse tempo tem que ter muita fé, meu irmão. E é baseado nessa Páscoa é que eles têm a esperança de libertação. Baseado nessa Páscoa é que eles têm a esperança de salvação dessa morte que os rodeiam há mais de 600 anos atrás. Cara, que pesar que está sobre esses judeus. E em contrapartida, em meio a esse pesar todo, os romanos, em sendo sabedor de que essa festa tinha uma grande representatividade, eles povoavam a Jerusalém com os seus soldados e a guarda pretoriana, que muitos dizem que representa a própria guarda real que estava em volta do Pôncio Pilatos. Não que Pôncio Pilatos era rei, mas ele representava a realeza, ele representava o imperador propriamente dito. Então ele estava ali, de fato, com toda essa pompa, com toda essa honra, para poder fazer com que os judeus não promovessem uma rebelião ali, entende? Porque uma rebelião era fácil. Se um grita, meu irmão, é o seguinte, olha só, o significado da Páscoa é uma, nossa realidade é outra. Ou você acredita na Páscoa ou você não acredita. Quem acredita vem comigo, o senhor vai comer. Meu irmão, era o que eles estavam esperando de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Eles estavam esperando que Jesus
na cabeça de muitos era um milagreiro, que curava os outros, que ressuscitava até mortos. Então, na cabeça dos caras que estavam em volta dele, Pedro, o Tiago, João principalmente, e não só esses, todos os demais, Judas e os demais, eles estavam igual os caras de hoje de igreja. Viu os caras de igreja de hoje? Vou arrancar um dinheiro com esse papo de Jesus. Entendeu? Eles estavam doidos para arrancar uma prata. Tá igual o Judas. Tem uma galera hoje, crente aí, meu irmão, que confunde o Messias, não entenderam o Messias até hoje. Tá igual os caras do passado. A Bíblia já fala de vocês, que vocês negaram, que vocês traíram, que vocês fizeram tudo isso, vocês ainda insistem em querer arrancar dinheiro nesse negócio de salvação de alma. Vocês estão achando que é ganhar vida, prata. Paranoico. Então, a galera estava querendo arrancar um dinheiro com esse negócio de Jesus. O cara vai dominar, meu irmão, vou sentar do lado direito, do lado esquerdo. Tem gente que está dizendo que está reinando em vida e tudo. Está sentando do lado esquerdo, do lado direito de Jesus. Olha só que paranoia maluca. Aí usa até uma palavra lá do profeta Isaías que não tem nada a ver. Se quiserem, vinde e comereis o melhor dessa terra. Isaías, naquele tempo, Judá nunca prosperou tanto como na época do rei Uzias. Estava todo mundo endinheirado. Comer o melhor da terra era deixar a riqueza, que Isaías estava falando. Meu irmão, acorda. Não é ter riqueza que é o melhor da terra. Era ter Deus na alma, no coração e na vida. É o que você está precisando. Aí, os caras estão ali com todo esse pensamento. E dentro de um local, num segundo plano, digo sobre casa, né? No segundo andar está acontecendo ali aquilo que, de fato, no coração de muitos não era compreendido, porque até quem entendera que ele era o Cristo entendeu de forma diferente do que deveria ser, entende? O pensamento dos caras. E Jesus, quando ele chega aqui, aparece no capítulo 14 que nós lemos, essa questão da Páscoa. Ele pega e celebra a Páscoa, ele começa a comer. E ali eles estão comendo, eles estão partilhando uma comida. Se não me falha a memória, Levítico capítulo 25. Você pode até me ajudar aí, Ana, sobre a questão da comida, ou de Deus ser o Senhor de toda a terra, onde se diz que Ele é Senhor de toda a terra. Quando ele se diz Senhor, abre aqui uma teia de significados para essa Santa Ceia, e uma das ressonâncias cai em cima da multiplicação dos pães e dos peixes, onde os discípulos, eles propõem um pensamento tanto quanto razoável, quanto diz assim: libera eles, Senhor, para que eles possam ir sair às vendas e comprar e tal. Mas Jesus pegou assim: procura saber que comida que tem aí, o que tem disponível, e o que tem disponível é pão e peixe. E aí ele pega e diz assim: dá-lhes vocês mesmos de comer. Jesus convida os discípulos a poder dar a eles de comer. E o milagre não era de fato a multiplicação dos pães e dos peixes, mas a distribuição dos discípulos juntamente com as outras pessoas que nesse momento precisavam do alimento. E a distribuição, como no Levítico diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, essa questão da refeição propriamente dita, onde diz que ele distribuiu, e a questão de peregrinos e forasteiros, que nós somos arrendatários dessa terra que é de Deus, logo que a terra produz também é de Deus. Então, quando você distribui aos seres humanos que precisa, você está distribuindo algo que não é seu, é de Deus, e a justiça de Deus está em ti. Então essa comida que é distribuída é na verdade a partilha da justiça, porque como nas aulas anteriores ficaram muito claro que a dificuldade deles era o alimento, e grandes dívidas ressoma outra ressonância ao Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a galera estava com fome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então essa comida distribuída era o pão de cada dia. E perdoai as nossas dívidas era outra necessidade do povo, era a dívida que eles tinham contraído. Então, e de uma forma completamente ilegal.
E aí, essa questão da partilha dessa Páscoa, dessa comida, que ele distribui com todos os seus discípulos, era na verdade mostrando a justiça de Deus sendo impetrada aos seres humanos. E quando ele lança a mão do pão e do cálice, que ele pega esse pão e esse cálice, isso aí tem uma outra representatividade, porque hoje, quando nós falamos do sacrifício de Jesus, nós falamos que é um sacrifício de sangue. Por que é um sacrifício de sangue? Quando a gente fala da morte de alguém, de uma morte normal, que não teve, que não foi violenta, a gente fala da separação da alma e do corpo, não é? A alma dele partiu, eu espero que esteja com Deus. É o papo dos seres humanos, né? Outros até dizem que Deus o tenha, que ele esteja em um lugar e tal. A gente comenta isso, né? Agora, quando a morte é violenta, se alguém morreu e foi executado, de fato for executado, nós vamos falar, o sangue do camarada estava todo lá no chão, a gente fala de um sacrifício. A gente fala da separação do corpo e do sangue, a gente não fala do corpo e da alma diretamente, não que a gente não cita a separação da alma do corpo, mas a gente enfatiza essa questão do cara ter sido executado de forma violenta. Quando ele lança a mão do pão e do cálice, que ele diz assim: este é o meu corpo e este é o meu sangue, ele agora, nesse momento, ele está mostrando que de fato ele morreria de uma morte violenta e seria também um sacrifício de sangue, até o ponto que se separaria o corpo do Senhor Jesus Cristo do sangue no total, representando o sacrifício do sangramento do animal. E em se tratando disso, quando nós conversamos lá sobre a questão do sacrifício, volto a falar novamente sobre o que significa sacrifício, que é sacrum, santo, facere, tornar-se, sacrifício. Sacrum é santo e facere é tornar-se, ou seja, sacrifício significa tornar-se santo. Então, quando um sujeito oferecia um animal para o sacerdote executar, quando o sacerdote executava, parte daquele animal ele queimava e oferecia como cheiro suave para a aspersão do próprio Deus. E parte daquele animal ele devolvia ao ofertante. Então, o sujeito oferecia, Deus recebia, Deus comia, entre aspas, parte daquele animal, recebia e devolvia aquele banquete para que o ofertante pudesse comer algo santo, algo que se tornou santo. E ele, em comendo uma comida santificada, ele se tornaria santo pela comida no qual ele comera, dada por Deus, o banquete oferecido por Deus. Então esse é o sacrifício, não substituição, como muitos pensam, e é um significado completamente errado sobre a morte de Jesus, quando alguém somente diz: ele morreu em meu lugar. E aí a gente diz: ele morreu em meu lugar, está tudo certo. Mas não é somente isso. Nós precisamos voltar ao significado. Ele se ofereceu para se tornar santo, para que então? Para que isso? É para você comer do corpo e do sangue do Senhor, para que você possa se tornar santo nele. É o convite do capítulo 8, que ele diz assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era uma morte que eu e você precisamos ter em vida, que é a morte do velho homem, como Paulo trata muito bem, é morrer com ele. E uma vez tendo morrido com ele e morrido para esse mundo perverso e pecaminoso que era o sistema de dominação que massacrava o ser humano na época de então, uma vez tendo morrido para esse tempo de vida aqui no qual eles estavam a viver e padecer, através dessa morte eles iriam ressurgir, através da morte com Cristo, para uma vida nele, superior e muito melhor do que esta vida aqui no qual eles levavam, que é a mesma proposta para mim e para você hoje: morrer com ele e ressuscitar nele, para que se possa encaixar a palavra que o Paulo diz, onde ele diz o seguinte:
Não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, eu vivo, sim, mas vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim e fez com que ele pudesse ser um alimento santo a santificar a minha vida. E uma vez a minha vida tendo sido santificada, eu tenho direito a morar em um lugar santo, porque ele expôs todo o principado e potestade, como no meio neopentecostal maluco que hoje existe, fala que só se trata de demônios e seres espirituais da maldade, quando o capítulo 2 de Colossenses fala que ele expôs publicamente. E o que ele expôs publicamente não foi somente os seres espirituais, mas ele expôs o Anás, o Caifás e o imperador, o Pôncio Pilatos e todos os escribas, fariseus e saduceus. Ele expôs esses caras publicamente para vergonha, porque aqueles caras, como lá no capítulo 11 de João, logo após a morte do Lázaro, que ele ressuscita, os caras pegam e dizem assim: se o deixarmos assim, ele vai vir e vai dominar tudo, e ninguém vai conseguir controlar, e os romanos vão vir e vão tomar o nosso lugar. Na cabeça dos sacerdotes, eles achavam que Jesus viria para tomar o lugar deles. Então Jesus expõe ele publicamente e mostra: não é nada disso. Jesus expõe não somente os principados e potestades, mas a todos, como os discípulos, e mostraram para os discípulos: eu não sou esse Cristo que vocês pensam que eu sou, violento, que vou meter a mão na espada e vou tomar tudo. Então ele expôs publicamente, mostrando que ele era o Cristo, mas um Cristo pacífico, que veio libertar a alma da morte, e não o corpo mortal de uma morte física somente, mas veio libertar o ser humano do pecado intrínseco que está dentro dele, oriundo de uma falha que no qual outrora acreditamos na persuasão luciferiana de se contrapor o posicionamento de Deus em se tratando da desobediência e o seguimento na palavra que Satanás apresentara. Não foi isso que Deus falou. Ele disse isso, então portanto coma que tu serás semelhante a ele. Então a proposta do Jesus era a libertação desse ser interior, do homem interior, e não do homem externo, onde ele pode se geografizar e se relacionar simplesmente com os desejos mútuos da sua própria carne, como finança, como paixões e como uma série de outras situações que nos envolvem. Mas ele de fato veio libertar a alma do pecado, porque quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem parte com ele, e quem tem parte com ele, ele não o nega diante do Pai, e aquele que ele não nega diante do Pai, ele o justifica, e aquele que o justifica, não há condenação para ele, porque está em Cristo Jesus, porque ele não é mais segundo a carne e nem sangue, mas ele é segundo o Espírito, que a nós é dado através da morte e ressurreição do Jesus o Cristo, e não um Cristo violento, mas um Cristo pacífico, que veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Ou seja, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E quando ele fala de servir, ele diz: dar a sua vida por resgate de muitos. Então aqui, dentro de todo esse questionamento, desse coroado de questões, que abre um leque de situações para inúmera ressonância naquilo que diz respeito à Páscoa do Senhor Jesus Cristo, dentre as quais aquela que se sobressai e atinge o clímax é, na verdade, a libertação de minha alma e de sua alma, e a purificação e a participação desse corpo e desse sangue que até o presente momento ninguém tinha entendido. Ou a mulher que tinha ungido Jesus para a sua morte. Mas de fato, como eu disse aqui, o capítulo 11, verso 46 ao 57 de João, para ficar gravado depois você ler, você vai ver que ele expõe publicamente os sacerdotes sobre tal questão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, em achar que ele seria um cara que queria tomar o lugar dos caras. E essa comida agora, o que é que está acontecendo quando ele pega essa comida? Gente, nota-se aqui uma coisa. Olha só,
ele fala que o traidor estava à mesa. Então a ceia não é questão de pecado. A questão de pecado, deixa eu especificar. A ceia não é, o fulano está com pecado, não pode comer, não é nada disso. Se fosse assim, ele não daria a ceia ao Judas. Judas está com 1 quilo de pecado nas costas. Se fosse assim, ele não daria o Judas. Não é problema de pecado, porque Pedro nega ele na cara de pau. Se fosse assim, hoje a gente quer lançar a mão e falar: você que negou Jesus aí através dos seus atos, atitudes, o que você fez, o que você falou, o que você disser e tal. Não coma da ceia, não. Aí ainda aplica uma heresia e deturpa a palavra de Paulo quando diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Ou seja, se tu tem pecado, tu não come. Aí a coisa do Paulo não é nada disso. Se fosse assim, ninguém vai comer nunca. Se não comer, não tem como se tornar. E aí, não é, Ana? Se não comer, não tem como se tornar santo. A gente só tem como participar da santidade participando da morte e ressurreição de Jesus. Como é que eu e você podemos participar da morte e ressurreição de Jesus? Comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Agora, como é que pode hoje esses alienados que vieram do inferno poder pegar e falar que o sujeito não pode comer, contrariando as escrituras, meu irmão? A escritura está aqui. Jesus deu para os Judas, Jesus deu para o Pedro e para os outros que achavam que ia sentar em tronos de glória com Jesus, os paranoicos. Jesus deu para os paranoicos comer. Não tem esse bando de imbecil aí que diz que vai reinar, que vai ganhar dinheiro, que vai. Jesus dá ceia até para vocês, crentes malucos desse jeito, porque tem crente liberto também, mas tem crente maluco endemoniado também igual você. Então, meu irmão, aqui existe um grande significado na questão bíblica. E o problema do sujeito estar com 1 quilo de pecado não tem problema, vem participar desse corpo, desse sangue, vem morrer com ele, meu irmão, que a libertação chegará para ti. Vem morrer com Jesus, que você vai ressuscitar com ele. Vem participar dessa morte que ele participou, e ele te chama para morrer. Morrer de quê? Sai, morre desse caminho de atrás de dinheiro, morre desse caminho de atrás de prostituições, morre desse caminho que você segue de massacrar os outros, de esculachar os outros, morre com esse caminho de montar uma panela e diz aqui: é só fulano, ciclano e bertano, porque ele tem uma conduta XYZ. Meu irmão, vamos seguir o caminho de Jesus, que adotou na mesa dele um cara que traiu ele para lançar ele na mão dos caras para morrer ele. Jesus botou esse cara na mesa. Será que você não entendeu até hoje que diz o Salmo 23? Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Jesus botou mesa para Judas. Acorda, meu irmão. Não faça um panelaço e convide só aqueles que você acha interessante, mas faça como Jesus, convide qualquer um e chama qualquer um. Você sabe o que vai acontecer contigo? O teu cálice vai transbordar, e aí esse cálice que transborda é a presença do Espírito Santo, que vai cair sobre muitos. Mas tem até Judas na mesa, que mesmo o cálice transbordando, ele prefere seguir o caminho de morte. Talvez você seja o Judas. Então muda de caminho, aceita a palavra de Deus. E aí, meu irmão, aparece aqui logo de cara, dentro do questionamento, Pedro é avisado quando acaba a ceia ali e tal. O que eles fazem? Eles estão no verso 26 do capítulo 14, eles cantam o hino e Monte das Oliveiras. Aí Pedro é avisado, olha só, Pedro está lá e tal. Aí Jesus, quando acaba a ceia, aprenda isso, você que está me ouvindo, a partir do verso 27 ao 31, depois você lê. Jesus está dizendo que os colegas dele, os parceiros dele, seriam todos desertores. É a melhor palavra que tem. Vai todo mundo sumir na poeira e dar um balão apagado e sair da reta de Jesus. E aí Jesus pega e diz isso, aí o Pedro pega e diz assim: Senhor, longe de mim que farei tal coisa, mesmo que todos te deixem, jamais eu te deixarei. Aí ele pega e diz assim: olha, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Verso 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E aí o camarada disse, mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos
Também. Todos diziam que não negava, todos diziam que de modo nenhum negarei. Morreria junto, quando na verdade eu for embora. Era para esse que Jesus estava dando comida, cara. Era para esses que Jesus estava dando a vida. E não era só para esses não, ele estava dando a vida para os sacerdotes que iriam matá-lo. Ele estava dando a vida por Pôncio Pilatos, pela panela que juntou para poder condenar Jesus, e até para você que mata Jesus até hoje, que vive matando Jesus, e diz até que é evangélico, diz que é pastor, diz que é pregador, diz que em uma série de situações você pode ser tudo isso, mas nada disso te dá direito de salvação. Somente a tua morte, o reconhecimento do Cristo na tua vida, que é a tua morte com Ele, para que haja uma ressurreição nele, e parar de correr atrás de todas essas balelas que você corre atrás, meu irmão. Isso tudo é mesquinharia e bobagem. Tudo nessa vida não nos interessa. Logo, se você é uma pessoa que anda atrás das coisas dessa vida, seja sabedor que aí mora o teu coração, tá? É Jesus que disse isso. Onde tu ajunta os seus tesouros, ali estará o seu coração. Cara, vamos ajuntar tesouro no céu, vamos povoar o céu de pessoas que na nossa cabeça não tem direito e não merece nada, porque na minha tu também não tem, mas Jesus te dá o direito, vai fazer o quê? É Ele que quis dar, então é isso que Ele quer. Então eu estou te convidando a aceitar Jesus e se libertar desse teu pecado maldito de formar panelas no meio da religião e de dizer que fulanos e cicranos não pode, mas Jesus diz que até você que faz isso pode, e Ele te chama nesse dia, nessa hora, nessa noite. Meu irmão, se arrependa e se alice, ajunte-se a Jesus chamado Cristo. E hoje nós temos uma outra compreensão de Cristo. Qual é a compreensão que temos? Que Ele morreu para salvar a minha tia, a todos, para dar a sua vida por todos. E Ele te chama nesse dia, nessa hora, para que você deixe essa vida que você leve e venha viver uma vida nele, com Ele e para Ele. E aí, queridos, Pedro é avisado e eles partem diretamente agora para o Getsemane, verso 32. Quando eles estão lá no Getsemane, Jesus convida eles a orar. Orem comigo porque eu estou aqui numa situação complicada. E você vê que Jesus, quando ele ora, ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice. Na mesma hora ele diz assim: mas se não for, que seja feita a sua vontade. Ou seja, e não a minha. Porque ele estava em uma agonia tremenda, e aqui você vê claramente Jesus como homem, e o João, como eu tenho dito, ele apresenta Jesus como Deus. Ele diz assim: eu deveria entregar a minha vida ao Pai. E nota-se que esse Pai que está escrito em grego é diferente do Abba, do aramaico, embora tendo sido escrito o Evangelho de Marcos também em grego, ele utiliza uma palavra em aramaico que quer dizer papai, paizinho, como de filho para pai. Era a intimidade que ele tinha tanta com Deus, que a conversa dele, a oração dele difere de muitas orações, porque está muito próximo e quase ninguém ousava a ter esse tipo de oração para com Yahvé, mas Jesus, ele faz essa oração mostrando de fato a intimidade que ele tem com o próprio Pai. E agora, aqui, ele lá no Getsemane, os caras dormem porque os olhos estão pesados e eles não sabiam o que falar. E aqui agora entra a situação, quando eu falei sobre a questão de um dos discípulos que estavam ali meter a mão na espada e golpear a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. O Lucas, quem pode acompanhar comigo lá em Lucas 22, verso 39 a 46? E quem pode acompanhar João 18, verso 1, sobre tal questão, onde aqui, quando chega Lucas 22, do 39 a 46, vai aparecer o relato do corte da orelha. Aí, lê aí do corte da orelha e o que tem mais escrito aí. Saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, basta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Sim, líder, eu citei errado, é a partir do verso 47 e 53. Isso aí é a parte que eu acabei de falar, que estava falando dela, e ela ficou na cabeça.
é o 47, no caso, o versículo 47 do Marcos, diz: e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Lá no Lucas 22, 47 ao 53, é que narra do corte da orelha em diante. E alguém acha em João 2,11, vai aparecer o corte da orelha. João 18, do 2 ao 11. Encontrou aí, Lília, a questão do corte da orelha do Lucas 22, 47 ao 53? Alguém já achou João 18, do 2 a 11, a questão do corte da orelha aí? Ele fala também da vontade de Deus, não como que Deus quisesse que ele morresse, mas sim de confiança mesmo nas piores circunstâncias. Eu vou citar isso. Obrigado, Ana. Diga, Lília. Achei que veio. Quero. Falava ele ainda quando chegou a multidão. Um dos dois, chamado Judas, que vinha à frente dele, aproximou-se de Jesus para beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter o salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Somente até aí. Olha só, você vê que o Lucas diz que a orelha foi cortada e Jesus o curou. O Marcos, verso 47, diz assim: um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. E respondendo, Jesus disse: Saíste com espada e porretes a prender, como a um salteador? Ou seja, ele só diz somente até o corte da orelha. O Lucas já diz que o cara foi curado e em seguida ele reprova tal situação da questão do corte da orelha. Está vendo aí que Jesus, após o corte da orelha, ele reprova? Agora o João 18, no verso 10 diz: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Ele diz o nome do agressor e o nome da vítima, no caso o João. E nota-se que aqui, no verso 7 do capítulo 18, tornou-lhe, pois, a perguntar: quem buscais? Ele dissera: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, pois me buscais a mim. Deixai ir estes. Em João diz que ele liberou os caras, e Marcos, Lucas e Mateus não tem nada sobre essa questão de liberar os caras ou não. Os caras fogem. Agora, um questionamento: por que será que um discípulo estava com uma espada com ele e estava pronto para golpear? O que te leva a pensar isso, gente? Isso aqui é uma ressonância do fracasso dos discípulos, esperando que Jesus iria golpear, que Jesus iria meter a mão na espada, que Jesus ia fazer algo da vida, né? Ia partir para dentro. É claro que aquele pouco de discípulos não daria para fazer isso, mas é o que dentro da literatura marcana, que é a literatura de Marcos, apresenta o fracasso dos discípulos. Isso é uma pontuação que Marcos faz para mostrar que os discípulos fracassaram. E agora, de fato, quando ele está lá em tal situação, quando ele diz: seja feito a sua vontade e não a minha, essa questão de cálice que ele fala e ora, isso ele está falando diretamente a morte que ele iria vivenciar, ia passar por aquela morte, e todo esse sacrifício que ele iria ser submetido, um sacrifício pesaroso e doloroso. E aí, quando alguém diz: então era a vontade do Pai que ele morresse, nunca é a vontade do Pai que um justo morra. O Pai nunca quer que justo nenhum possa morrer. E aí, na verdade, aqui se apresenta o próprio Pai entregando o Filho. E aí, aqui, ao invés de mostrar que o Pai requer sacrifício,
na verdade, mostra que o Pai não requer sacrifício, porque você vê o Paulo dizendo: antes aquele que nem mesmo a seu filho poupou, mas o entregou por amor de nós, juntamente com ele nos dará também todas as coisas. E aparece aqui o Pai doando, não pelo fato do filho, de ser a vontade do Pai que o filho pudesse morrer, mas essa morte, esse sacrifício que o Jesus vai padecer, isso ecoa a voz profética, se não me falha a memória, de Oséias, onde se diz que Deus não requer sacrifício, mas sim obediência e misericórdia. E aqui, na verdade, esse sacrifício de um era de fato, através da morte de um, chegaria a misericórdia a todos. Então, esse mártir que foi Jesus, essa morte, se a gente pode assim dizer e usar essa palavra a esse sacrifício, era para que eu e você pudéssemos ter misericórdia. Aquilo que ecoa lá no profeta Isaías, onde diz: quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, que é para poder salvar, o braço é para poder pegar e ajudar, estender as mãos e vem cá, levantar, tirar o cara da morte, tirar o pé dele do charco de lodo, como Davi falou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor, e estendeu as mãos e me tirou do charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Isso tipifica, direciona, ecoa, aponta, pontua para esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, onde é pé sobre a rocha, charco de lodo, o quadro que o cara está, e agora está num quadro completamente diferente. Quem deu crédito em nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque esse braço foi subindo como renovo, como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura e nenhuma beleza vil, mas para que o desejasse. Era o Cristo o braço do Senhor. O braço de salvação que foi estendido à humanidade era o Jesus. Entende isso? O braço para te socorrer, tirar o teu pé do charco de lodo, era aquele homem Jesus que viveu de uma forma humilde e simples, que quis compartilhar o alimento, que socorreu, ajudou, que teve relacionamentos, que teve vínculos de amizade, que vivenciou com o pobre, com o rico, com pecadores, com imundos, com libertos de uma série de situações e com outros completamente cativos dentro de uma série de situações. Um cara comum e simples como qualquer um outro. Ele era tão humano, que só poderia ser Deus. Esse cara era um cara diferente. A alma dele foi uma alma que veio de outro lugar, que difere da minha e da sua. Não que não tenhamos vindo das mãos de Deus, mas é que esse sujeito, que nós o temos como Senhor, ele era Senhor não no momento de sua morte, ele já era Senhor antes de todas as coisas, porque tudo foi feito por ele e por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a expressão exata do Deus Altíssimo, do amor de Deus. Ele era a personificação do amor de Deus. A plenitude dos tempos estava nele. Ele era o desejado das nações. Era aquilo que eu e você esperávamos e que todos esperavam. É o sonho dos sonhos. Ele é aquilo que toda a humanidade espera, porém ainda não sabe, não é sabedora. Compete a mim e a ti falar sobre tais coisas, mas ele é o braço do Senhor, rejeitados por muitos, experimentado em todos os trabalhos, homem de dores do qual todos viraram o seu rosto, era desprezado, mas ele verdadeiramente levou sobre si através deste sacrifício. É a voz que ecoa do profeta no capítulo 53, é o deutero Isaías, que diz: levou sobre si as nossas dores, o castigo que traz a paz a você, a mim, a qualquer um, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. O sacrifício de um exerceu misericórdia a toda a humanidade. Então, Deus não quer sacrifício, ele quer misericórdia, porque se ele quisesse sacrifício, ele matava todo mundo ou exigia que todos morressem.
De fato, ele trouxe um justo para morrer no lugar do pecador, para que a nossa alma pudesse ser justificada na vida e na pessoa e na morte e ressurreição desse Jesus, o justo, desse Jesus imaculado, desse Jesus sem pecado, desse Jesus puro, desse Jesus santo, desse Jesus que me amou, que te amou e que nos ama até o dia de hoje, embora em se tratando da nossa realidade, pecadores, em todo momento, em todo instante. Se dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos, mas ele convida a comer da carne e do sangue dele. Outros querem te proibir, mas ele não, ele te convida a comer da carne e do sangue dele. É aí que está o moral da questão. Deus não queria que de fato o justo pudesse morrer, mas essa morte é a justificação, e mostrando que na verdade até Deus sofreu com esta morte, mas essa morte trouxe uma alegria tremenda, porque o sofrimento seria morte de fato, amém ou não amém? Amém. Mas a morte não pôde contê-lo, como Paulo diz em Corinto, porque capítulo 15 de 1 Coríntios, solta as ânsias da morte porque não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque se o lamento era a morte dele, esse lamento não se torna-se lamento, esse lamento agora é júbilo, porque uma vez ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, até o ponto de ter sido feito em forma de homem, e tendo sido feito em forma de homem, padeceu morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome, que é sobre todo nome, porque ele ressuscitara dentre os mortos, ele não ficou com a alma no Hades, e não deixava o seu santo ver a corrupção, de lá ele saiu, de lá ele ressuscitou dentre os mortos, porque lá ele não ficara. Então a vontade do Pai não era que de fato ele pudesse morrer e ser entregue, mas que esse sacrifício pudesse nos justificar. E aí, queridos, ele agora está nas mãos dos sumos sacerdotes, porque os caras vão lá prender ele. Nota-se que precisa de um beijo, porque quem vai lá não é o sumo sacerdote, nem o ancião, nem o escriba, e nem qualquer um daqueles que discutiram com ele no templo na terça-feira e em outros dias. Eram os soldados que não o conheciam. E agora, Jesus é preso. Após essa questão do corte da orelha, aí você vê que o verso 50 dá aqui o resultado da profecia que Jesus dissera aqui na questão onde todos seriam desertores, como eu falei para vocês. O verso 50 diz o seguinte: então, deixando, todos fugiram. Não sobrou um, vazou todo mundo. Agora eu quero dizer o seguinte: quem é que vai tirar a primeira pedra também, dizer que nunca fez isso, que nunca negou Jesus? Quem é que vai dizer aí que nunca traiu Jesus? Quem é que vai poder falar isso, que nunca abandonou Jesus? Nunca pediu um tempinho. Nunca pediu um tempinho, deixa eu. Depois eu falo. Deixa eu ir ali. E ali. Esse ali, meu irmão, cabe tanta coisa. Vê se você se encontra nesse ali. Vê se você se encontra nesse ali. Não pegando o contexto do Paulo, pegando simplesmente a frase: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e vê se você não vai ali sempre, e vê se você para de ir ali. E aí Jesus preso, padece tudo isso, é conduzido agora ao Sinédrio, verso 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões, os escribas, e Pedro seguia de longe. Vou dar mole, é ruim, vou ficar aqui na minha, senão se os caras me pegaram, eu já dou um perdido aqui mesmo. Pedro seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Quem pode me ajudar a ler aí? Verso 55 para frente. Leia. Eu? 55 e diante. Os principais sacerdotes, todo o Sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Peraí, olha só, não achavam, estava caçando o
O que está lá na lei mosaica é que teria que ter testemunho, que teria que ter alguma coisa. Tinha que justificar, e estava caçando ali e não achava. Lê o próximo. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. A lei dizia que tinha que ter duas testemunhas. E até agora, um fala uma coisa, outro diz outra, coisa não é coerente. Não serve para poder condenar o cara. Vamos lá. Levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Tá vendo? Nem organizando a parada, porque eles organizaram falsamente. Organizaram, mas deu zebra na hora de falar. Gaguejou. Deu zebra, gaguejou, deu zebra na hora de falar. Aí, leu 60, que isso é interessante. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Nota-se que se o sumo sacerdote já tivesse 2 testemunhas, ele não ia se levantar para tentar arrancar alguma coisa. Aqui aparece uma espécie de um debate e um confronto do sacerdote com Jesus. Aí ele pergunta: tu não responde nada do que esses dizem contra ti? Está tentando arrancar alguma coisa, entendeu? Lê o próximo livro. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você tá percebendo que há um desenvolvimento na fala do sacerdote, onde se desenvolve para tentar arrancar alguma coisa, coagir ele a falar. Mostrar que está do lado, que já entendeu o que é. Aí cagueta logo, meu irmão, pode falar, entrega logo a planta. Vai, fala. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e a dizer: profetiza! E os guardas tomaram bofetadas. Olha só, vamos pegar aqui essa questão aqui agora, ela é um tanto quanto interessante, porque ele diz assim: eu sou, certo? Ele fala que tu és o Cristo Jesus diz: eu sou. Esse eu sou na Bíblia hebraica é o nome do Eterno. E aí, lá no Mateus, eu acho que é capítulo 24, verso 30, me ajuda lá, gente, para ver se é isso. Então, vai Lília, o Mateus, lê o Mateus. Mateus 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Lê o Lucas agora para mim. 22:70. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Só até aí. O Lucas diz: vós dizeis que eu sou. O Mateus diz: tu disseste. E o Marcos diz assim: eu sou. Esse ego eimei pode ser eu sou como uma afirmação ou como uma pergunta. Eu sou. E agora o que nota-se que isso daí pode ser uma versão pós-Páscoa, porque vem cá, quantos discípulos aqui estavam lá dentro do sinédrio? Nenhum. Então isso pode ser uma história lembrada? Isso pode ser uma versão pós-Páscoa do Marcos para tais respostas. Porque será que alguém do círculo, né, do Caifás e Anás iria contar depois isso para o Marcos ou para alguns dos discípulos? Provavelmente não. Mas ele aqui fica claro algumas situações que os sacerdotes, escribas, fariseus, os principais do templo, não é o povo judeu, até porque eles corroboram com Roma para massacrar judeu. Então eles condenarem Jesus não quer dizer que foi os judeus que condenaram Jesus. Outra coisa que nós podemos enfatizar na fala do Marcos é algo que existe antes do pensamento pré-marcano, antes desse evangelho dele, que ecoa sobre Filho do Homem. É uma fala de Daniel capítulo 7. Vamos voltar lá em Daniel capítulo 7.
para vocês poderem entender o que é que nós temos lá em Daniel capítulo 7, e vocês vão ver isso claramente sobre a questão do que ele diz sobre o Filho do Homem. Porque quando o Pedro fala que tu és o Cristo, ele negou o significado que o Pedro disse, mas ele não nega ser o Cristo. Entende? Tanto que ele diz: vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Se ele negasse ser o Cristo, jamais ele diria isso. Mas ele negou ser aquele Cristo que o Pedro está apresentando e os discípulos apresentavam. Que se ele nega ser o Cristo, ele não ia falar: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Daniel capítulo 7, olha só, não dá para a gente ler tudo aqui, mas deixa eu falar aqui para vocês o seguinte, que aparece a visão dos 4 animais simbólicos. E essas versões bestiais, que você pode estar lendo aí, sobre emergir do mar, essa questão, são os impérios nos quais ele se refere aqui. E ele se refere ao Império Babilônico, ele se refere ao Império Medo, ele se refere ao Império Persa, ele se refere ao império pior de todos esses outros antes, que é o Império do Alexandre o Grande, que se sobrepõe a todos esses impérios anteriores. É a palavra do Daniel. E aí, depois do Alexandre o Grande, ainda aparece um chifre pequeno, que é a divisão do reino pelos 4 generais, a divisão do reino do Alexandre o Grande, pelos 4 generais, que esse chifre pequeno é o Antíoco Epifânio, que fez uma lenha, meu irmão, mas fez uma lenha com os judeus, um massacre sobre a vida dos judeus, onde tem toda a história macabeia, o período Asmoneus, essa descendência macabeia que se revoltou contra Antíoco Epifânio, onde eles esperavam um Messias libertador que ia meter a mão na espada, e os caras meteram a mão na espada e se libertaram de Antíoco Epifânio até um certo ponto, e alcançaram uma libertação que vai vir a dinastia Asmoneia, onde você vai ver o Flávio José sendo pertencente dessa dinastia, onde ele reivindica a sua genealogia. E aqui você vê aparecer o Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa, o Império Macedônico, que é o Império do Alexandre o Grande, e um pequeno chifre que pertencia também ao Império do Alexandre o Grande, que não é um quinto reino, é apenas um pequeno chifre, mostrando mais um ponto de soberba, que é o Antíoco Epifânio. E ele mostra agora no verso 13 a questão de um novo reino, um novo império, que, segundo o pensamento teológico e histórico que existe, é o quinto reino. Esse quinto reino é o seguinte, olha só: e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Você vê que a fala do Marcos, em referência àquilo que Jesus disse, ele diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Tudo que tem aqui no 13 e 14, em referência à questão de um novo reinado, em contraposição aos 4 reinados anteriores, bestiais. Agora é uma coisa humana. Os outros é tudo uma coisa bestiais e feroz, que ri para todo mundo. Agora é uma coisa humana, não desensibilizada, não desumanizada, mas uma questão sensível e uma questão humana de fato. E aqui, meu irmão, quando Marcos fala sobre isso, Marcos está pontuando diretamente a voz profética de Daniel, que fala sobre tal questão. Essa voz profética de Daniel é o que ele reivindica, e ele diz que tipo de Messias que ele era: e vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder.
E aqui fica claro, você sabe o quê? Que o livro de Marcos, ele não trata da pessoa de Jesus propriamente dito. Ou seja, a ênfase não é a pessoa de Jesus, a ênfase é reino de Deus. O que o Marcos trata, o que o Marcos direciona, a ênfase é diretamente o reino de Deus. E aí, é o que nos aparece aqui diante da descrição da fala dele sobre todo o pensamento, sobre a questão de todo o pensamento, da fala do vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. E aí, o que acontece? A galera já está aqui em cima desse posicionamento, que é uma questão pós-Páscoa, que o Marcos escreve. Aí o sumo sacerdote rasga sua veste, para que nesse tanto de testemunho vós ouviste blasfêmia, o que vos parece, todos considerados culpados de morte. Eles não sentenciam Jesus. Se é um julgamento, o julgamento é uma coisa legal, que cumpre a ética da lei. Mas aqui não é um julgamento, mas sim uma audiência. A audiência é uma coisa tramada, é uma coisa extra-legal, paralegal, fora daquilo que é comum, fora da legalidade. E aí os caras fizeram isso e condenaram a pessoa de Jesus, já começaram a bater no cara. Aí já culpa ele de morte. Não, ele merece a morte. Olha só, sentencia o cara. Porque na cabeça deles, esse cara ia tomar o reino dele. E alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e a dizer: profetiza, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Aí a quinta-feira encerra com um episódio tremendo, que é Pedro negando Jesus. A quinta-feira, como a quarta, enfatiza o fracasso dos discípulos de forma geral. A quinta-feira enfatiza isso, os discípulos fracassando diretamente, porque a quinta-feira o fechamento é o quê? É o Pedro negando Jesus. Você vê aqui que Jesus é interrogado pelos sumos sacerdotes. E a galera vai e acusa Jesus de tudo e quanto é coisa, e Jesus fica na dele. Daqui a pouco Jesus vai e fala dessa questão que nós falamos de Daniel capítulo 7. Daqui a pouco Pedro nega Jesus, e Jesus confirma quem ele é diante de todos, e Pedro nega e Jesus confirma. Olha só que situação que está Jesus, situação que está Pedro, situação que está aquele que aparentemente, alguns até dizem que é o representante dos discípulos. Aqui está o fracasso geral dos discípulos, antes de Jesus ser entregue no capítulo 15 na mão do poder romano. Aqui aparece Pedro, uma vez Jesus tendo sido julgado pelo poder judeu, digamos assim, é o julgamento judeu de Jesus, e agora vai vir um julgamento romano. O julgamento romano nós vamos tratar na próxima aula. Mas aqui Pedro nega Jesus diante de uma mulher, não é nem diante do sumo sacerdote, nem dos servos do sacerdote, diante de uma mulher. Ou seja, diante de nada, gente, que eu digo, não uma mulher, mas o pensamento daquele tempo, que eles tinham a mulher como nada. Quando ele escreve diante de uma mulher, está querendo dizer que Pedro nega Jesus, não era expressivo. Porque de fato vocês têm visto aqui que eu defendo todo o evangelho de Jesus em se tratando da mulher propriamente dita. Mas os escritos daquele tempo, quando se refere à mulher, é alguém que não tem direito, alguém que não tem expressão, é alguém que não tem representatividade. E sobre tal coisa, Pedro nega Jesus. E é igual eu e você, quantas vezes a gente não nega Jesus diante de um monte de coisa? Se não fosse a misericórdia dele, meu irmão, nós não estaríamos aqui. Já dizia o Salmo 124, através de uma voz profética tão grande, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo, porque esse é o nosso Pai. Uma das criadas. Uma das criadas do sumo sacerdote. Agora você vê, o final da quinta-feira é esse. O final da quinta-feira é esse, e esse é o quadro dos discípulos. E aqui está uma verdade bíblica para que nós pudéssemos, na verdade, seguir, compreender, entender, e que isso sirva de lição para mim e para você, que essa quinta-feira não seja simplesmente
uma quinta-feira onde nós venhamos lembrar de pegar o pão e o cálice, beber e esquecer de tudo aquilo que gira em torno dessa quinta, que quem esquece de tudo que gira em torno da quinta, naturalmente nunca vai lembrar da quarta, nem da terça, nem da segunda, e nem muito menos do domingo. E esquecer tudo isso é esquecer a Páscoa. Quem esquece Páscoa, esquece de Jesus. Se você tem esquecido Jesus, meu irmão, é a hora de você lembrar dele. Eis o momento oportuno. O dia da salvação se chama hoje, e o momento oportuno é agora. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém.